Interrupções são formas de te distrair. Não é tão difícil de se livrar delas para você se concentrar melhor. E além disso, você sabia que pode utilizá-las ao seu favor? Fique por aqui para saber mais. Olá, meu nome é Gisele e já vou te lembrando de deixar o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar a entregar este conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E também a se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Sabe quando você está tentando se concentrar em algo, mas sempre tem alguma coisinha que te atrapalha? Alguém que vem falar com você, um barulho chato que vem da rua e até mesmo seus próprios pensamentos. Quando você está estudando ou concentrado em alguma atividade, é mais do que comum aparecer algum tipo de interrupção. O problema é quando elas se tornam mais comuns do que deveriam ser, porque atrapalham o seu desempenho. Essas interrupções drenam a sua concentração e a qualidade do seu estudo diminui muito. Isso é algo muito chato e mesmo assim simples de lidar. E se você souber alguns truques, pode até mesmo os utilizar para te ajudar e não te atrapalhar. Esse é o exemplo do chamado efeito Zeigarnik. Esse efeito ele foi percebido pelos psicólogos Kurt Lewin e Bluma Zeigarnik na década de 20. Nessa época, Bluma ainda era aluna de Kurt, e os dois notaram um fenômeno muito interessante enquanto faziam uma reunião informal em um café. Eles perceberam que havia algo muito curioso acontecendo na memória dos garçons que trabalhavam ali, e o que os intrigou foi o fato de que os garçons nunca anotavam os pedidos. Mesmo assim, conseguiam memorizar em uma lista mental por um tempo bastante impressionante. Até o momento que a conta fosse paga, eles eram capazes de se lembrar de tudo. Depois disso, era como se passassem por um reset na memória e partissem para o outro cliente. Ou seja, até pagar a conta, eles lembravam do pedido completo. Depois disso, eles esqueciam de tudo. Era como se essas informações nunca tivessem existido após o momento do pagamento. Mas o que intrigou Kurt e Bluma era que a lista mental que esses garçons faziam não parecia estar relacionada com a memória de curto prazo. Eles conseguiam se lembrar dos pedidos por 30 minutos e por algumas vezes até mais tempo. E a memória de curto prazo não conseguiria ajudar nessa lista mental neste sentido. E a partir dessas observações, Kurt e Bluma começaram a levantar hipóteses e a pesquisar esse fenômeno mais a fundo. A primeira explicação que eles deduziram era que as tarefas incompletas permanecem mais tempo na memória do que as tarefas completas, justamente porque elas não foram finalizadas. O cérebro fica com uma espécie de ânsia para encerrar aquela tarefa, e quando ele é interrompido, ele manteria essas informações na sua lista mental até a conclusão da tarefa. A partir dessa hipótese, eles começaram a fazer uma pesquisa. O objetivo era saber qual a diferença na memória quando ela era interrompida e quando ela não era interrompida. O resultado foi que 90% das pessoas que sofreram alguma interrupção se lembravam mais do que aquelas que completavam a tarefa sem interrupção. Então, o que fazia esse efeito? Uma hipótese é que o impacto da interrupção tornava a experiência mais memorável. Quando o cérebro é surpreendido, ele tende a guardar melhor uma informação. E para entender mais a fundo, eu aconselho que você veja esse vídeo, onde eu explico sobre a técnica do Palácio da Memória. Mas essa resposta seria a do mesmo tipo de quando você está vendo uma série na Netflix. Sabe quando a história está chegando no clímax, no ponto mais crítico do episódio e ele acaba? Quando você queria saber como que ela iria terminar, o episódio é interrompido, e para saber você deve ver a continuação. Esse evento surpreende o seu cérebro e torna mais memorável aquelas informações. Talvez seja até mesmo por isso que nós nos lembramos muito mais de séries e filmes do que de fato precisaríamos, e lembramos menos daquilo que importa, como as matérias que você estuda e aprende. Mas voltando ao efeito Zeigarnik, quando você inicia uma tarefa, ela tem um sentido psicológico de objetivo. Se você é interrompido quando executa essa tarefa, o efeito pode ser da extensão da duração dessa sua memória sobre aquele fato, como se ela ficasse sempre no topo da sua lista mental e sendo um pouco mais difícil de ser esquecida. Isso vale absolutamente para tudo, inclusive os seus estudos. Quando você estuda, está com o objetivo de concluí-lo. Se você interromper um trabalho num momento importante ou difícil, é provável que o efeito Zeigarnik seja ativado. Então, por mais que você seja interrompido, teoricamente irá conseguir guardar as informações na sua memória por mais tempo. O problema é que esse efeito pode ser não tão fácil assim de ser ativado, porque tudo depende da forma que você está fazendo. Para o efeito Zeigarnik ser funcional, você deve estar plenamente concentrado na tarefa, porque quando estamos distraídos, é mais fácil esquecer o que está fazendo, simplesmente por causa da concentração. É a atenção que direciona a nossa memória.
E a memória só é formada para aquilo que você presta atenção. Quando você está distraído, a sua atenção ela é dividida. E não tem como se lembrar de algo que você não estava focado. Seria o mesmo que tentar se lembrar do que o seu professor estava falando na aula e, ao mesmo tempo, você ouvia mais uma fofoca de uma amiga ou de um amigo seu. Você irá lembrar mais dessa fofoca do que a matéria do professor, porque nesse momento a sua atenção estava direcionada para o que o seu amigo estava te dizendo. Por isso, quando você está muito distraído com algo, você não consegue captar a mensagem principal. Logo, o efeito Zeigarnik será funcional apenas se você estiver com a concentração modulada para a tarefa que está executando. Também existe outra coisa que pode ser ainda mais desfavorável. Se essas interrupções ocorrem em uma frequência muito alta, na verdade, isso irá atrapalhar mais do que ajudar. E como eu falei, não dá para aplicar o efeito Zeigarnik, porque um volume maior de interrupção também divide muito a sua atenção. O ideal seria que essas interrupções fossem pontuais para ativar melhor esse efeito. O bom do efeito Zeigarnik é a sua utilização para estender a duração da memória. Eu gosto de considerar esse efeito mais como um truque temporário do que algo que seja feito sempre, porque ele sozinho não faz milagre. E quando você passar por uma interrupção, use a seu favor. Faça do limão uma limonada. O efeito Zeigarnik te ajudará a estender a sua memória de trabalho. Ela que é a responsável por dar início à formação da sua memória de longo prazo, que é o lugar ideal para guardar todo e qualquer aprendizado. Neste vídeo eu falo mais sobre a memória de trabalho e outros tipos também. Depois coloque na sua lista de reprodução para assistir mais tarde. Então, desde que você esteja nas condições ideais, como eu falei, você pode usar a interrupção que possa ocorrer no seu estudo para se lembrar mais momentaneamente. Aprender não é algo que acontece de vez, de imediato. É um processo baseado em repetição e recuperação de memórias. Eu tenho outro vídeo aqui também, onde eu explico como que o cérebro aprende. Ele irá clarear muitas coisas para você, não deixe de assistir depois. E no final das contas, o aprendizado sempre está atrelado à sua capacidade de memória, ou seja, de memorizar uma informação, o que é diferente da memorização mecânica. Para entender um pouco mais, também aconselho você a assistir este vídeo. Ok, agora você já entendeu como usar a interrupção a seu favor com o efeito Zeigarnik, mas como lidar com tanta interrupção? Aquela que nem o efeito Zeigarnik pode te ajudar muito. Você terá 3 opções gerais para lidar com elas. Mas antes de eu falar quais são, não esqueça de deixar aqui a sua curtida neste vídeo. A primeira alternativa será esquecer dos fatores de distração. Esses distratores podem ser de qualquer natureza. Barulhos, pensamentos, desconfortos, entre outros. O que eles fazem é atrapalhar a sua energia mental, aquela que precisamos para nos manter concentrados em alguma coisa. Os fatores de distração vão enfraquecer ou desviar essa energia. Lembre-se que para aprender e memorizar algo, você precisa estar com a atenção direcionada. Logo, a sua energia mental deve estar voltada para o aqui e agora. No início pode parecer difícil fazer isso, esquecer de qualquer coisa que te distraia para focar mais no que é necessário. Mas isso é uma habilidade, e com o treino você chegará lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre esses fatores de distração e como que você pode lidar com eles. Clique aqui para assistir mais tarde. E a segunda alternativa é dar um tempo para as coisas se acalmarem. Fazer isso é o mesmo que entrar no modo de pensamento mais relaxado. A nossa mente funciona de 2 formas, de maneira concentrada e de maneira difusa. Para entender mais, depois assista aqui esse vídeo. Eu diria para você fazer isso apenas se a primeira opção não der certo. Ou seja, se você não conseguir se livrar das coisas que estão te distraindo. Pare um pouco e fique mais relaxado para aproveitar os benefícios do modo difuso. Isso irá te ajudar também a renovar a sua energia mental, além de colaborar com a conexão mental de assuntos relacionados. E depois de alguns minutos ou horas, volte para a tarefa que você precisa executar. E se nada disso der certo, a última alternativa é tentar fazer a tarefa em outro momento. Pode até ser no mesmo dia, ou mais tarde, ou no dia posterior. Você só fará isso se nada do que eu te falei funcionar. Apesar de que a maioria dos casos, a primeira alternativa já seja suficiente. E mesmo assim, terão momentos mais difíceis. Essa alternativa você irá aplicar realmente em último caso. Porque na minha percepção, se você já aplicou todas essas estratégias, não vale a pena gastar tempo e energia insistindo em algo que não está evoluindo. Melhor é você investir sua energia em um momento que será mais proveitoso. Por isso, uma pausa maior pode ser melhor. Isso evitará que você tenha uma espécie de retrabalho. Mas cuidado! Não faça uma pausa tão longa a ponto de chegar num nível de uma espécie de procrastinação. Aí iremos para o lado contrário. Eu espero que essas informações
te ajudem a lidar melhor com as interrupções que podem acontecer no seu estudo ou qualquer outra tarefa que você precise estar concentrado. Se você ficou com alguma dúvida ou ainda está com problema com essas interrupções, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu irei te responder depois. Compartilhe também com seus amigos para que as interrupções não os atrapalhem mais. Obrigada por assistir e até a próxima!